Hoje, a gente relembra a vida e a trajetória de Leila Lopes, uma atriz que encantou o Brasil, brilhou como poucas, mas que também viveu o peso da rejeição e da solidão. Uma mulher que tentou recomeçar quando tudo parecia perdido e nos deixou uma carta que ainda ecoa como um pedido de compreensão. Mas o que muita gente não sabia e só foi revelado depois da morte dela é que a Leila Lopes escondia um grande segredo. Um detalhe que pode mudar a forma como você vê essa história. Então fica comigo até o fim, porque eu vou revelar isso mais adiante. Meu nome é Fernanda Steffen, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Agora, bora pra história. Leila Lopes nasceu na cidade de Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Era filha de uma família tradicional gaúcha. Desde cedo, viveu em um lar onde os valores familiares eram levados a sério. Sua mãe era uma mulher firme, presente, que acreditava no poder da disciplina, da organização e do respeito. E foi exatamente isso que transmitiu para a filha com muito zelo. A Leila aprendeu com ela a importância de manter a palavra, de estudar com afinco e respeitar os horários, de cuidar também do que é seu e principalmente de ser uma mulher forte em um mundo que nem sempre a reconheceria como tal. O pai, mais silencioso, era o tipo de homem que observava e apoiava à sua maneira. Sempre validava as decisões da esposa em relação à educação e ao comportamento da filha. E mesmo que não fosse assim tão expressivo, a sua presença trazia segurança. Leila era filha única e com isso todo investimento emocional da casa recaía sobre ela. Não faltava amor, mas havia uma cobrança constante, quase sagrada, em torno da fé, da boa conduta, da imagem que a família deveria manter. A jovem cresceu tentando corresponder a tudo isso, carregando um misto de orgulho e pressão. Talvez por isso, desde tão nova, tenha desenvolvido esse senso forte de responsabilidade e uma vontade enorme de se destacar e ser reconhecida. Quando pequena, sonhava alto. Não com riquezas, mas em ser conhecida, fazer sucesso, em ser reconhecida. Dizia com firmeza que queria ser artista, mesmo quando ninguém levava isso a sério. Passava horas na frente do espelho, copiava personagens de novela, encenava diálogos, treinava expressões. Aos 13 anos, começou a frequentar o grupo de teatro experimental Pano de Trapo, lá em Porto Alegre, onde ela se sentiu realmente pertencente àquele mundo. Mais tarde, decidiu cursar jornalismo, talvez por ser o caminho mais seguro, o mais aceito socialmente, sobretudo por causa da pressão da mãe, que não via a carreira artística como algo estável, digno de confiança. Mas o que ela queria mesmo era ser atriz. Mais tarde, ela passou a frequentar cursos de teatro e, com incentivo de professores, amigos, tomou uma das decisões mais ousadas da sua vida. Mudou-se sozinha para São Paulo em busca de uma chance na TV. A Leila chegou a São Paulo tímida, com sotaque bem carregado e uma mala cheia de sonhos. Aos poucos foi mostrando sua coragem em enfrentar desafios em uma cidade grande e competitiva. Trabalhou como modelo para pagar as contas, fez figuração e passou inúmeros testes em que muitas vezes ela recebeu mais não do que sim, mas ela não iria desistir. Com o tempo, os papéis começaram a aparecer. Primeiro em pontas pequenas, depois os personagens começaram a ganhar destaque. Sua beleza chamava atenção, mas era a sua entrega emocional, a sua voz suave que conquistavam os diretores e colegas. Seu nome começou a circular com respeito nos corredores das emissoras. Nos anos 90, a Leila já era um rosto conhecido. Participou de produções marcantes como Pantanal, Guarani, Despedida de Solteiro. Mas foi com Renascer, em 1993, que ela viveu o auge da carreira que sempre desejou.
Na Pele da Professora Lu, a Leila conquistou o Brasil. A novela era um fenômeno de audiência, parava o país e com isso veio a consagração. Era reconhecida nas ruas, dava autógrafos, era convidada para eventos. Estava em todas as revistas, enfim, era uma estrela. Na Pele da Professora Lu, a Leila encantou o Brasil. A novela, que era escrita por Benedito Rui Barbosa, foi um marco na TV, com mais de 60 pontos de audiência. Parava o país. Ela não apenas ganhou fama, ela ganhou respeito, convites para campanhas, presença em eventos badalados, matérias em revistas. Com esse dinheiro, ajudou a família, viajou e, como escreveu mais tarde, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Sabe-se que ela era muito apegada à mãe e sofreu profundamente ao vê-la adoecer e partir. A dor dessa perda é mencionada em sua carta final. Para entender o que aconteceu com a Leila Lopes daqui para frente, a gente precisa retornar um pouquinho, para 1991. Em 1991, a Leila se casou com José Vicente, empresário influente do setor de construção civil, dono de empreiteiras com contratos com o governo Collor. O casal era visto em festas, premiações, enfim, eles tinham uma vida de luxo. A Leila contou que, nessa época, seu nome era muito respeitado nos bastidores da Globo. Havia influência, mas tudo desmoronou depois que o governo caiu e as empresas do marido faliram. Ela e o marido viviam cercados por figuras influentes da TV, diretores, autores, produtores. Muitos se diziam amigos, frequentavam a casa do casal, compartilhavam brindes, risos e elogios. Leila e José Vicente também eram presença constantes em festas particulares realizadas nas casas desses mesmos profissionais. Era um ambiente onde as relações pareciam sólidas, quase familiares. Mais tarde, Leila Lopes e João Vicente se separaram. A atriz não falou muito publicamente sobre o fim do casamento, mas ficou claro que, junto com ele, acabou também a influência na emissora. Ela chegou a fazer o Rei do Gado após a falência da empreiteira, mas o tratamento, segundo ela, já não era mais o mesmo. Em uma entrevista, a Leila desabafou, abre aspas, muita gente usufruía das nossas mordomias, só não cito nomes para não ser processada. Mudou a maneira como me tratavam lá dentro. Depois que passei a ser uma falida, já não interessava tanto. Fecha aspas. Nos anos 2000, já afastada das grandes novelas, a Leila tentou reinventar sua carreira. Apresentou programas de TV regionais, voltou a escrever, colaborou com projetos culturais e jornalísticos. E continuava com a vontade de trabalhar. Existe um episódio que marcou a Leila Lopes na internet, embora ela jamais tenha compreendido a sua repercussão. Foi o acidente de carro que sofreu em 1999 ao lado da amiga empresária Berenice. Anos depois do acidente, em entrevista concedida a um programa religioso, ela relatou com detalhes o momento da batida, usando as frases que viralizaram como: Berenice, segura, nós vamos bater. E tudo começou a girar, girar. Quando tudo começou a girar, eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. O trecho foi editado, replicado e transformado em um meme conhecido como Berenice Day, celebrado todo dia 19 de dezembro no Twitter, data do acidente. Ou melhor dizendo, no X, antigo Twitter. A popularidade foi tamanha que a fala virou um bordão nas redes sociais. Mas o que para muitos era motivo de riso, para Leila foi mais uma exposição dolorosa. Pessoas próximas contam que ela não entendia o que era um meme. Ela não sabia lidar com a linguagem da internet e se sentia ridicularizada. Como se estivessem debochando de algo que a machucava. Era como se a sua imagem estivesse fora de controle, sem filtro, sem contexto e também sem respeito.
Assim como aconteceu com outras figuras públicas, como a Gretchen, por exemplo, que no início também não entendia o motivo de virar meme. A Leila não teve tempo e nem apoio para transformar o deboche em afeto. A Gretchen, por exemplo, após conversar com filhos e amigos e compreender o movimento, abraçou a nova fase e reverteu tudo a seu favor. Leila, por outro lado, se via cada vez mais afastada de um mundo que já não parecia mais acolher quem ela era. Voltando à trajetória da Leila, um dos pontos delicados que a gente precisa levantar é que a Leila até tinha algum dinheiro, mas ela vinha de um tempo em que ela vivia com muito e havia se acostumado com um padrão de vida luxuoso. Durante o casamento com José Vicente, a ostentação era quase uma constante. Festas, viagens, presentes caros, era difícil emocionalmente e psicologicamente aceitar um começo em bases mais simples. Dizem que, para manter aquele padrão, a Leila chegou a recorrer a empréstimos com agiotas. Uma medida desesperada que rapidamente virou uma bola de neve. O dinheiro era um problema e não chegava mais os convites de grandes projetos. Os pequenos, sim, esses nunca faltaram, mas para quem já viveu o brilho do horário nobre, isso parecia pouco. Ainda havia fãs, ainda havia respeito, mas não da forma como ela sonhava. Aí chegamos em 2008 e surgiu uma proposta. A Leila foi convidada para estrelar um filme adulto. E como não era comum, para haver esse convencimento, o cachê também era incomum. Dizem que o cachê era um dos maiores já pagos no Brasil naquela época. Algumas pessoas afirmam que o cachê era em torno de R$500 mil. Na época, ela explicou que aquele filme representava uma oportunidade única. Era a chance de reescrever sua história, de encontrar uma segurança financeira que ela tanto desejava. Depois de tantos nãos e de portas fechadas, e da sensação de estar sendo apagada pela indústria, aquele convite parecia a última esperança, mesmo que viesse regado de julgamentos. Seu plano era simples. Queria se mudar para Florianópolis, uma cidade pela qual ela era apaixonada, e abrir um negócio com um dos seus parentes. Desejava uma vida mais tranquila para construir algo novo, pelo menos era o que ela dizia. A Leila já não recebia mais oportunidades na TV aberta. Estava solteira, sem filhos, com os pais já falecidos, então não havia ninguém a quem prestar contas. E talvez também não houvesse mais ninguém segurando a sua mão. Por outro lado, ela se via cada vez mais incompreendida, mais sozinha. Mas o que parecia liberdade virou escândalo. A mídia caiu em cima. Sites de fofoca transformaram o projeto em piada. A Leila, que esperava respeito, foi reduzida a manchetes cruéis. Segundo as pessoas próximas, ela chorava nos bastidores, fez mais alguns filmes, talvez por contrato, talvez por insistência, mas não era o que ela queria. Aquilo não a representava. E olhando assim com calma, é possível perceber que a Leila agiu por impulso. Talvez a quantidade de dinheiro envolvida tenha sido alto demais para que ela pudesse refletir com clareza as consequências. Depois dos filmes, tinha também um outro fator que piorou a situação emocional da Leila Lopes. Era a internet. Em 2009, a rede ainda engatinhava em relação ao que conhecemos hoje, mas já era suficiente para tornar impossível o controle da própria imagem. Para artistas de gerações anteriores, como a Leila, era tudo muito mais difícil de entender e de lidar. Ela provavelmente se lembrava de episódios como o da Xuxa, que conseguiu retirar das lojas as fitas daquele filme antigo que ela fez antes de se tornar uma apresentadora infantil. Ou do Roberto Carlos, que recolheu judicialmente uma biografia não autorizada.
Mas com a internet, nada disso era possível. Seus filmes circulavam sem restrição, repostados, recortados, e a imprensa, que tanto a exaltou no passado, parecia mais interessada em reforçar o escândalo. Apesar de tudo isso, no último ano de vida da Leila, ela começou um relacionamento com Jean Frontier-Rota, auditor fiscal. A relação era discreta, mas segundo vizinhos e amigos, havia carinho verdadeiro ali. O Jean não morava com ela, mas era uma presença constante. Segundo relatos de amigos próximos, ele fazia questão de acompanhá-la em compromissos, reuniões, e era ele quem muitas vezes entrava em contato com antigos colegas de televisão, tentando encaixá-la em novos projetos. Atuava na prática como um assessor e talvez fosse a única pessoa que ainda acreditava que ela podia voltar a brilhar. Ele também tentava de toda forma ser o porto seguro dela em meio à tempestade. No dia 2 de dezembro de 2009, ele tentou falar com a Leila e não conseguiu. Preocupado, ligou para a vizinha e pediu que ela fosse até o apartamento. No dia seguinte, no dia 3 de dezembro, após inúmeras tentativas, Liliana Alonso, dentista e amiga de longa data da atriz, ela foi até o apartamento a pedido do marido de Leila, que não estava conseguindo falar com ela. Entrando no apartamento, ela encontrou a Leila caída. Ao lado dela haviam 2 cartas. Ela pediu que não chorassem nem sofressem, afirmando estar absolutamente feliz. Disse que era tudo o que ela sempre quis, ter paz eterna com seu Deus. Ressaltou que não era por falta de dinheiro, que ela estava cansada mentalmente. Disse que não aguentava mais pensar, pagar contas, resolver problemas. Logo depois, ela percebeu alguns envelopes e ao abrir, deu para perceber que a Leila deixou tudo organizado. Ela separou envelopes com dinheiro exato para pagar cada uma das suas contas pendentes, água, luz, condomínio, enfim. Especificando, inclusive, o vestido que gostaria de usar no velório, que ela mesma havia separado dias antes. Esse gesto, ele revela muito sobre quem ela era. Mesmo no momento mais íntimo e desesperado, a Leila não queria causar transtornos. Não queria que a sua despedida fosse mais um problema. E na carta de despedida, ela agradece amigos, colegas, fãs, jornalistas, emissoras. Não acusa ninguém, mas deixa claro que cansou. Não de viver, mas de lutar sozinha. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia encontrou embalagens de medicamentos espalhadas no quarto e um prato com restos de comida misturados a uma substância tóxica. Analisando essa situação que aconteceu com a Leila Lopes, a gente precisa falar que a saúde emocional não escolhe uma profissão, não escolhe status ou fama. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre ela com mais seriedade e cuidado. Nesse caso, no caso Leila Lopes, viver sozinha, lidar com a falta de propostas de trabalho e o silêncio do mercado artístico fez com que as memórias de um passado brilhante se tornassem uma constante e pouco a pouco pesada demais. Durante anos, a fama, os holofotes e as capas de revistas alimentaram sua autoestima, mas quando tudo isso se afastou, ficou um vazio difícil de preencher. E ninguém nos ensina como lidar com esse tipo de vazio. É nesse ponto que a fragilidade aparece. E se não houver um apoio emocional, uma escuta, um acompanhamento profissional, esse vazio pode crescer ainda mais e em silêncio. Cada pessoa tem a sua própria maneira de buscar felicidade, mas existe um risco enorme em colocar felicidade nas mãos dos outros, seja um namorado, um amigo ou até mesmo uma opinião alheia. A história da Leila Lopes nos mostra que o reconhecimento externo pode ser prazeroso sim, mas ele nunca deve ser o único pilar das nossas vidas. E sobre dinheiro, por mais que ele ajude, nunca é o ponto central. Ele ameniza as dores práticas, mas não preenche o que falta no coração. Logo após a morte de Leila Lopes, um segredo dela veio à tona e deixou muita gente surpresa. Durante anos ela mentiu à própria idade.
dizia ter 40 anos, mas os documentos mostravam que, na verdade, ela já havia completado 50. Na época, a reação da imprensa foi imediata. Os veículos noticiaram com destaque o fato que a Leila havia escondido uma década inteira da própria vida e não esconderam o tom de incômodo com a revelação. Mas conforme eu fui me aprofundando nessa história, uma coisa me chamou bastante atenção, o que sinceramente eu ainda não entendo. Ficou muito claro durante essa pesquisa a maneira como alguns jornalistas tratavam a Leila Lopes. Havia sim uma certa repulsa velada, e em alguns casos nem tão velada assim. Nem nesse momento mais delicado, eles pouparam críticas. Era como se houvesse um rancor antigo, uma vontade de reforçar que ela, entre aspas, teve o que mereceu. Como se o mais importante fosse condenar as suas escolhas do que tentar entender realmente o que ela sentia e o que a levou a chegar a esse ponto. A minha opinião sobre a mentira dela em relação à idade, isso até pode parecer um detalhe qualquer, mas quando a gente olha mais de perto, essa mentira, ela fala muito sobre a Leila Lopes. A Leila tentava sustentar uma imagem que já não condizia com a realidade. Uma juventude que havia ficado para trás, uma carreira que não brilhava como antes, um estilo de vida que se tornava cada vez mais difícil de manter. E na tentativa de se reinventar, ela entrou na indústria de filmes adultos, disse que foi por dinheiro, talvez também por desejo de voltar aos holofotes, mas o que ela não esperava era o peso da crítica. E quando essa nova fase trouxe mais julgamentos do que reconhecimento, a Leila simplesmente não soube lidar. A verdade é que por trás da imagem de atriz carismática e talentosa havia alguém em conflito com as suas próprias escolhas. Alguém que mentia sim, escondia, tentava manter as aparências e que no fundo não era tão inocente assim. A Leila construiu uma vida baseada em versões, algumas reais, outras cuidadosamente montadas, mas quando tudo desabou, ela ficou sozinha com as consequências. O fato dela mentir a idade não tira a validação da dor que ela sentia, da pressão que ela sentia, do isolamento, da tristeza que levou ela a fazer o que fez. O artista, a celebridade, ele é um ser humano como qualquer outro, que pode acertar, pode falhar. Mas tem uma frase que é mais ou menos assim, que você pode acertar 1000 vezes e nada vai te acontecer, mas basta você errar uma que você vai ser para sempre condenado.